Vamos lá, igreja! Vamos lá! Quem está animado essa noite, diga glória a Deus! Glória a Deus! Quem é que gosta de corrida? Quem é que gosta de corrida, levanta a mão. Mais ou menos. Quem gosta? Amém, vocês vão morar no céu, viu? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre corrida, mas não simplesmente a corrida por esporte, porque diversas vezes a palavra de Deus ela vai nos comparar, ou melhor, comparar a nossa jornada com uma corrida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu quero te encorajar agora a esquecer tudo aquilo que está ao seu redor, tudo aquilo que tem tentado roubar a palavra de Deus que será semeada e lançada nessa noite. Eu quero te encorajar a caminhar em direção, a andar em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida, sem olhar para trás, sem sentir medo, mas que você seja cheio do Espírito Santo, que você sinta a presença de Deus renovando o seu ser e a sua vida, de uma forma tal, que você corra a carreira que lhe é proposta. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede de te adorar, de louvar e engrandecer ao teu santo nome. Nós te damos graça, ó Pai, porque somente a sua misericórdia, somente pela graça, ó Pai, nós temos acesso à eternidade. E nós te agradecemos, ó Pai, e nós queremos que hoje saiamos daqui, Pai, convictos de que somos teus filhos e de que estamos caminhando em direção a Jerusalém Celestial, Pai. É isso que nós oramos e declaramos nessa noite. Quantos creem nisso, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo de número 12. Como vocês podem perceber, hoje nós vamos falar sobre a corrida da fé. Propositalmente eu perguntei para vocês, eu entrei correndo, eu perguntei para vocês, quem aqui gosta de correr? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque sendo você um atleta ou não, hoje nós vamos falar sobre uma corrida que todo cristão precisa participar. Nós vamos falar sobre uma corrida rumo a Jerusalém Celestial. Nós vamos falar sobre a corrida da fé. E aqui no capítulo 12 que nós vamos meditar nessa noite, o autor de Hebreus, ele vai iniciar esse texto combinando dois temas. Ele vai falar sobre esporte, mas ele também vai falar sobre cidadania. Aqui nós estamos diante de um ambiente onde era um estágio que havia diversos atletas para realizar as suas corridas. E nós vamos perceber que alguns corredores, eles treinam duramente, eles vão se esforçar ao máximo para correr com sucesso. Mas alguns se cansam, alguns desanimam, alguns desistem, enquanto outros perseveram até o fim. E esses que perseveram até o fim, eles encontram o prêmio, eles conquistam o prêmio. Primeiro o autor ele vai descrever a corrida, mas depois ele vai enfatizar sobre a cidadania celestial. E esses dois temas eles andam juntos,
Porque somente os cidadãos de uma nação podem participar dos jogos oficiais do seu país, da sua nação. E se você está nessa corrida rumo a Jerusalém Celestial, não pare, continue correndo, porque você está participando de uma jornada que te levará aos céus. Somente participa dessa corrida quem representa a nação. E a nossa verdadeira nação é a Jerusalém Celestial. É para lá que nós iremos. É para lá que nós estamos correndo. E aqui esse capítulo de Hebreus, o tema central ao longo desse texto, a palavra-chave é perseverança. Porque nós precisamos perseverar. Quando o autor ele escreve essa epístola, essa carta a esses cristãos, quando eles recebem essa mensagem, eles estavam desanimados, eles estavam cansados, eles estavam querendo desistir. Mas sabe o que o autor faz? Ele estimula esses cristãos a continuar avançando na sua vida cristã, como corredores em uma pista de atletismo. Assim como os corredores eles se preparam para vencer uma corrida, nós também precisamos nos preparar. E faz parte desse processo que nós venhamos a nos despir de todo o peso, de todo o pecado que nos impede de correr plenamente, com perseverança, com ousadia, com determinação. É por isso que a corrida, ela é uma metáfora poderosa para a nossa vida espiritual, onde perseverar até o fim é fundamental para nós alcançarmos a vitória. Sabe, mesmo diante das dificuldades, nós precisamos manter o foco, porque isso é essencial para nós termos sucesso. Nós precisamos superar o desânimo, nós precisamos continuar avançando para que venhamos alcançar a meta gloriosa. E que meta é essa? A Jerusalém Celestial, o lar eterno preparado para aqueles que creem em Cristo Jesus. O lar eterno preparado para os filhos de Deus, aonde há muitas moradas, e a morada para mim e para você. E se você crê nisso, dê glória a Deus. Se você crê nisso, dê glórias a Deus. Quantos aqui querem chegar lá? Quantos aqui querem chegar lá? Então continue correndo. Continue correndo, porque o único caminho seguro para um cristão entrar nos céus é prosseguir e perseverar até o fim. O verdadeiro cristão, ele vive e morre na fé. E nessa jornada nós temos uma corrida para fazer, nós temos obstáculos para vencer, nós temos orientações a seguir, mas nós também temos ordens a obedecer. E nós vamos abordar aqui esse texto, dividindo ele em 5 partes. Primeiro, qual a carreira que nós precisamos correr? Qual a disciplina que nós devemos receber? Que atitude nós devemos assumir? Qual é o contraste que nós precisamos compreender? E que decisão nós devemos tomar? Veja você comigo aqui, do verso 1 ao 4, do capítulo 12, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança
a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Na carreira que nós precisamos percorrer, a primeira coisa que nós devemos observar, ou melhor, nos perguntar, é o que nós devemos considerar. E o autor de Hebreus aqui, ele inicia dizendo no verso 1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Como eu disse, a vida cristã aqui nesse texto está comparada como de um atleta que faz uma corrida em uma vasta arena, rodeado de testemunhas, de espectadores. E o autor, ele nos convida a olhar para a galeria da fé que foi mencionada no capítulo de número 11, aonde nós vamos encontrar diversos homens que viveram pela fé e perseveraram e foram vitoriosos em Cristo Jesus. Mas isso não significa restringir apenas aqueles crentes que operaram no passado, porque nós também precisamos incluir os crentes do presente. Mas aqueles que venceram a corrida, eles estão na arquibancada como testemunha. Eles são como exemplos para nos encorajar a prosseguir. Essa nuvem de testemunha é um estímulo para nós. Eles são um exemplo. Eles dão testemunho para nós de que Deus, Ele está nos assistindo na corrida, que Ele nos vê e que Ele nos ajuda para sermos mais do que vencedores, para que venhamos de fato completar essa carreira que nos é proposta. Eles estão ao nosso redor porque eles têm interesse na nossa vitória. Nós somos uma equipe. Eles são um exemplo para nós, para que possamos olhar para eles e entendermos como nós podemos correr essa carreira de uma forma vitoriosa. Sabe, se você estiver enfrentando problema na sua família, olhe para o José do Egito, veja como ele lidou com essa situação. Mas talvez você está enfrentando problema, dificuldades, conflitos no seu trabalho. Olhe para Moisés, como ele superou esse obstáculo na sua vida. Não, mas o meu problema é que eu estou sendo tentado a retalhar. Olhe para Davi, como que ele lidou com esse problema. Então aqui nós temos vários exemplos na Bíblia de como nós podemos correr de uma forma vitoriosa a carreira que nos é proposta. E mais do que isso, nós também devemos observar o que nós devemos rejeitar, o que nós devemos renunciar. E o autor, ele vai dizer para nós: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve. Sabe, um corredor, ele não pode ir para uma pista de corrida com excesso de bagagem. Ele não pode ir com excesso de peso. Mas o que é peso? É tudo aquilo que impede de você correr de uma forma livre. É tudo aquilo que serve de embaraço, de obstáculo, para atrasar você, para fazer com que você não tenha uma boa desenvoltura. Podem ser vestimentas, ou talvez calçados inapropriados,
Até mesmo a forma física do atleta é um empecilho para que ele venha ter uma boa desenvoltura. Mas vamos trazer isso para nós como cristão, para a nossa vida. O peso pode significar os prazeres da vida, as vantagens que o mundo oferece, a fascinação pela riqueza. Esse peso pode ser o excesso de bagagem que nós acumulamos, porque quanto mais nós temos, mais queremos ter. Quanto mais possuímos, mais queremos possuir. Sabe qual que é o problema disso? É quando aquilo que nós possuímos passa a nos possuir. Aquilo que nós temos passa a tomar conta do nosso ser. E aí nós começamos a transferir a nossa dependência de Deus para as nossas posses. E nós corremos um grande risco de fracassar. É por isso que a palavra diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Nós confiaremos e dependeremos daquele que governa sobre todas as coisas. Mas sabe qual que é o maior obstáculo e o principal empecilho na nossa corrida espiritual? É o pecado. Essa é a carga mais pesada que nós podemos carregar nessa jornada, e da qual nós devemos nos despir. O pecado, ele nos atrai com propostas sedutoras, só que ele é uma grande mentira, uma grande falsa, é fake news. Ele é doce ao paladar, mas ele traz um mal terrível para o seu estômago. Ele promete prazeres, mas ele produz um tormento na sua alma. Ele promete a liberdade, mas ele escraviza você. Ele te promete vida, mas ele gera morte. É impossível estar agarrado ao pecado, viver uma vida de pecado e ter uma boa desenvoltura na corrida com Cristo. Mas também nós temos que entender como que nós devemos correr. Como é essa corrida? E o autor, ele diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A carreira da vida cristã não é uma opção. Ela foi proposta pelo próprio Deus. Eu perguntei aqui para vocês, quem quer morar no céu? Todos vocês falaram que querem morar no céu. Então, seja você um atleta ou não, você precisa ser participante dessa corrida para chegar na Jerusalém Celestial. Você precisa correr a corrida que lhe foi proposta. Foi Deus quem te inscreveu nessa corrida. Foi Deus que nos inscreveu na corrida da vida, da fé. Mas não se preocupe. Sabe quem é que vai estar lá para te receber no pódio? Para te receber na reta final? O Senhor estará lá. E é Ele também que vai nos auxiliar, Ele vai nos acompanhar a cada passo dessa jornada, a cada passo dessa corrida. Nós não podemos desistir dessa corrida no meio do caminho. Não importa quais sejam os obstáculos que apareçam no seu caminho. Não importa quantos opositores se levantem contra a sua vida, quantos opositores nós tenhamos que enfrentar nesse processo. Não importa o quão cansado nós estejamos dessa extenuante jornada, nós precisamos prosseguir com fé. Nós precisamos seguir em frente,
com perseverança, determinados a continuar e a não parar. Haja o que houver, venha o que vier, nós precisamos prosseguir. Mas nesse processo, nessa trajetória, nessa corrida, para quem que nós devemos olhar? Vejamos aqui o que diz os versos 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Sabe, a galeria dos heróis da fé não encerra no Antigo Testamento. O maior de todos os heróis é o Senhor Jesus Cristo, aquele que correu a carreira e foi vencedor. E quando nós olhamos para Jesus, nós somos renovados. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos encorajados. Jesus, ele desceu do céu, ele esvaziou-se, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ele enfrentou a oposição dos pecadores, ele enfrentou a vergonha, o sofrimento da cruz. Tudo isso pela alegria que lhe foi proposta, que era salvar a mim e a sua vida, que era morrer por mim e por você. Jesus, ele venceu os obstáculos, ele derrotou o diabo, ele triunfou sobre a morte, e a palavra diz, ele está assentado à direita do trono de Deus, e ele intercede pela sua igreja. Ele olha para mim e para você, intercedendo por nós. É para ele que nós precisamos olhar quando nós formos tentados a desistir, quando nós estivermos fatigados, prestes a desmaiar, a largar tudo, nós devemos olhar para ele. E o autor de Hebreus, ele diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, os nossos olhos fitos nele, focado nele, direcionado para ele. Sabe o que isso significa? Tirar o olhar das coisas que estão perto de nós e que desviam a nossa atenção, e focar apenas em Jesus, focar apenas nele, que é o nosso grande alvo. Isso também quer dizer que é impossível nós olharmos para duas direções ao mesmo tempo. Nós precisamos olhar para ele sem distração. Os competidores empenhados, eles não podem se distrair. Eles não podem olhar para trás, olhar para o lado e ficar se distraindo. Eles têm um foco, eles têm um alvo, eles têm um objetivo, e nós também devemos ter esse objetivo. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa salvação. E como percussor, ele entrou no santuário celeste, e ele abriu um novo e vivo caminho que conduz ao santuário, a própria presença de Deus, que nos dá livre acesso ao Pai. Ele foi o precursor, ele quem abriu esse novo e vivo caminho para nós chegarmos aos céus. A nossa verdadeira e eterna nação, ela está nos céus, na cidade santa, descrita como um lugar de glória, onde o Senhor e os cordeiros estão, e que será habitada pelos filhos de Deus. Vamos ver o que a palavra diz lá em Apocalipse 21. Esse lugar de glória onde nós iremos nos encontrar. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado,
e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava assentado no trono disse: veja, eu farei nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Olha isso: aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vamos ler de novo? Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Da mesma maneira que o céu está preparado para nós, o inferno está preparado para aqueles que não creem no Senhor. Mas sabe, o que mais me deixa alegre, que me deixa emocionado, é saber que Jesus, ele poderia ter permanecido na glória com seu Pai, mas Jesus, ele se empenhou tudo para a nossa remissão. Ele abandonou a existência daquela glória, ele se fez carne e morreu na cruz por mim e por você. Ele não precisava ter feito isso por mim e por você. Ele poderia ter permanecido na glória, mas ele abriu mão disso para pagar um alto preço pela minha e pela sua vida. Mas até que ponto nós devemos ir? O autor de Hebreu argumenta agora ali que os crentes, que eles ainda não haviam experimentado a luta contra o pecado até o ponto de derramar o próprio sangue. Em outras palavras, ele está dizendo àqueles cristãos: olha, as coisas não estão ruins quanto podem ficar. Eles ainda não haviam chegado a lutar com o pecado como outros haviam feito anteriormente, como os mártires. No passado, alguns corredores, eles foram passados a fio de espada, e até mesmo foram cerrados ao meio. Eles correram e foram perseguidos até o martírio. E aqui existe uma pergunta implícita nesse versículo, no versículo 4, que diz assim: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E a pergunta implícita que está aqui nesse versículo é: por que deveriam eles, quando outros já sofreram tanto, se render a uma pressão menor sobre a sua fé? E aqui também nós devemos nos colocar. E aqui nós também devemos nos colocar, porque muitas vezes
Por tão poucas coisas nós já queremos abandonar a nossa fé. Nós já queremos murmurar, já queremos reclamar. Já ficamos desanimados. Mas e os mártires? E Jesus? Que suportou tudo aquilo por causa de mim e de você? Nós devemos repensar e nos posicionar de uma forma diferente. Mas nós também temos uma disciplina a receber. O autor de Hebreus agora ele deixa um pouco esse contexto do esporte. E ele vai falar aqui sobre a serenidade do lar, que é o lugar que o filho deve tirar proveito de todos os ensinamentos dos seus pais. Nessa corrida que nós fazemos junto a Jerusalém, nós precisamos de maturidade. Mas para alcançar a maturidade, nós precisamos praticar. Nós precisamos treinar. Nós precisamos nos exercitar. E a família é um lugar de treinamento. A família é um lugar onde nós vamos aprender e podemos alcançar a maturidade. Sabe, ninguém gosta de ser disciplinado. Mas a disciplina, ela vem para o nosso bem, não para o nosso mal. Nós precisamos entender isso. Que o Senhor, Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Olha o que diz aqui. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhe dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nós precisamos relembrar a palavra de Deus. Aqui o autor está citando Provérbios, para que aqueles crentes possam se lembrar da palavra de Deus. Sabe, esses crentes aqui, eles eram lentos para ouvir e rápidos para esquecer os preceitos do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Que coisa, hein? São tão parecidos com os crentes de hoje. São tão parecidos conosco. Lentos em ouvir e rápidos para esquecer da palavra de Deus. Quando o Senhor fala, é como se nós não estivéssemos ouvindo. E nós logo nos esquecemos da palavra do Senhor. E começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a questionar. Mas aqui o autor está citando esse livro de Provérbios para lembrá-los que a disciplina não significa ausência de amor, mas muito pelo contrário, é uma demonstração do amor de Deus para conosco. Aí às vezes você começa a passar por um desafio, por uma dificuldade, e começa a sofrer e a pensar que o Senhor está abandonando. Eu fui abandonado, eu fui esquecido. Ei, muito pelo contrário. Isso revela que Deus nos considera como filho e está nos tratando como tais. Ele está nos tratando como filho dele. Sabe, a disciplina, ela é um privilégio. Um privilégio porque Deus só aplica a disciplina àqueles a quem Ele ama. Porque quem não pertence a Deus, ao invés de disciplina, recebe julgamento, recebe juízo da parte de Deus. O que você prefere? Ser disciplinado e subir aos céus? Ou não ser disciplinado e descer ao inferno? A escolha é sua. É claro que disciplina não é um castigo, porque Deus, Ele não pune os seus filhos. Até porque Ele já puniu o seu filho na cruz, em lugar dos seus filhos. Em lugar de mim e de você, Ele puniu Jesus.
A ira que deveria cair sobre a nossa cabeça, ela caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele foi feito maldição para que nós pudéssemos ser benditos na eternidade. Para que pudéssemos ser benditos do Pai. Deus, Ele nos disciplina para nos corrigir e nos fortalecer. Não para nos punir, para nos castigar. É por isso que lá em João, capítulo de número 15, a palavra vai falar muito sobre a videira. E sabe o que Jesus é? Sabe que Deus é? Ele é o agricultor. Aquele que nos poda para que possamos dar ainda mais frutos. Aquele que nos molda, que nos lapida para que nós possamos dar ainda mais frutos. Só que nós precisamos atentar para esse cuidado paternal de Deus nas nossas vidas. Olha o que diz aqui do verso 7 ao 9. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao nosso Pai dos Espíritos, para assim vivermos. O autor aqui, ele faz uma comparação entre a disciplina terrena e a disciplina celeste. Por que nós pais disciplinamos os nossos filhos? Porque o amamos. Você concorda comigo? Nós disciplinamos os nossos filhos porque nós os amamos. Os pais que não ensinam os seus filhos e não os disciplinam, eles vão ser entregues à própria sorte ou à vontade. E aí o mundo vai ensiná-los. Isso certamente vai arruinar a vida deles. Só que os pais terrenos, mesmo fazendo com amor e para o bem dos filhos, eles vão cometer diversos erros, quanto ao tempo, quanto à intensidade, quanto à motivação da disciplina. E além disso, nós pais terrenos, só podemos disciplinar os nossos filhos por um curto período de tempo. Já o Pai Celeste, Ele nos corrige ao longo de toda a vida. E não apenas por um tempo. Não apenas por um momento. E mais do que isso, Ele nos corrige da maneira certa, na proporção certa, com a motivação certa e com os resultados certos. Nós precisamos sempre olhar além dos nossos sofrimentos e entender que Deus, Ele é por nós e não contra nós. Que Ele está ao nosso favor e não contra nós. Nós precisamos também ter a convicção do elevado propósito de Deus para as nossas vidas. Olha o que diz aqui o versos 10 e 11. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Os pais procuram o que é melhor para os seus filhos, mas mesmo assim vão cometer erros, porque a nossa capacidade de educar, ela é limitada. E mesmo que nós tenhamos as melhores das intenções, nós vamos falhar quanto aos métodos, quanto aos propósitos, porque nos falta sabedoria. Nos falta a onisciência, onipresença, onipotência que somente Deus tem. E nós vamos falhar nas medidas corretivas. Talvez vamos aplicar disciplinas severas demais. Ou outras vezes nós vamos abandonar a disciplina quando deveríamos aplicar. Ou talvez a motivação foi errada. Só que Deus, Ele sempre nos disciplina para aproveitamento, a fim de que possamos ser participantes da sua santidade.
E Deus, Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Tudo que Ele faz na sua vida tem um propósito. E é para te elevar, é para te crescer, é para te levar a lugar mais alto. Sabe, Deus nunca vai nos disciplinar de uma forma excessiva e também nunca vai negligenciar uma disciplina que nós merecemos. Ele nunca erra. Ele sempre nos disciplina em amor e ao mesmo tempo Ele nos conforta. E sabe o que é mais interessante? A sua disciplina, ela não termina quando nós chegamos na fase adulta. Por toda a nossa vida terrena, Ele nos ensina. E Ele jamais vai abandonar você. Ele jamais vai deixar você para trás. Ele jamais vai se esquecer de você. Agora, vamos ser sinceros. É claro que no momento que a disciplina está sendo aplicada, ela não traz alegria. Ela não é gostosa de receber. Quem aqui gosta de receber disciplina? Levanta a mão. Ninguém gosta. É doído, é doloroso. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Aqueles que recebem essa disciplina, aqueles que passam nesse exercício, recebem os frutos. E sabe quais são os frutos? Justiça e paz. Olha o que a palavra de Deus diz. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O sofrimento que você experimenta, ele é doloroso. Mas quando o período de agonia termina, o resultado será algo glorioso e excelente da parte de Deus na sua vida. Vai valer a pena. Todo esforço, todo sacrifício. Mas nós também temos uma atitude a assumir. Versículo 12 diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho reto para os seus pés, para que os mancos não se desviem, antes seja curado. A vara da disciplina, ela pode produzir em nós atitudes de desânimo, de revolta. Por isso que o autor, ele está nos orientando e nos encorajando a assumir uma atitude certa quando a disciplina chegar em nossa vida. E a primeira coisa que nós devemos fazer é vencer o desânimo. Porque há momento que nós estamos no meio da jornada, no meio da corrida, quando ainda não chegamos ao fim, mas nós ficamos cansados, ficamos debilitados, com as mãos decaídas, desanimados, com os joelhos trôpegos, desesperados. Mas nessas horas nós precisamos vencer o desânimo e até mesmo o desespero e prosseguir, pois essas dificuldades no nosso caminho não são para nos derrotar, mas para nos fazer homens e mulheres maduros, conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. É claro que de nada adianta você fortalecer os seus joelhos para caminhar em caminhos errados. E é por isso que nós precisamos nos preparar. É por isso que precisamos estar prontos para enfrentar o caminho, para enfrentar essa jornada. E isso requer esforço, isso requer dedicação, porque os caminhos naturais geralmente são tortuosos. E aqui nós precisamos estar em alerta, porque nós temos a tendência de pegar atalhos. A gente gosta de uma facilitação. A gente gosta de um improviso. A gente gosta de cortar caminho, evitando as dificuldades ao invés de enfrentá-las e vencê-las. É por isso que o autor nos encoraja a examinar cuidadosamente a pista antes de começarmos a correr. Porque podem existir desníveis
irregularidades que nos levam a quedas e acidentes. E aí podemos fracassar, podemos nos machucar, nos lesionar. E a palavra aqui também fala de corredores mancos. E essa expressão ela pode ser entendida com uma duplicidade mental. Da mesma forma que Elias utilizou isso quando ele está ali falando com o povo de Israel no Monte Carmelo. Havia muita divisão, eles não sabiam se adoravam a Deus ou se adoravam Baal. Mas lá em 1 Reis, no capítulo 18, Elias diz para eles: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se Deus é o Senhor, sigam. Mas se Baal é Deus, sigam. Mas tomem uma decisão. Vocês não podem ficar vacilando de um lado para o outro. Vocês precisam fazer uma escolha. Vocês precisam andar com certeza e convicção em direção àquilo que vocês acreditam. E nós, corredores, atletas de Cristo, precisamos ter a convicção de que somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Mas existe um detalhe muito importante em tudo isso que eu estou falando desde o início. Nós não fazemos essa corrida como uma competição, como ocorre nos Jogos Olímpicos, por exemplo. Nós fazemos essa corrida de cooperação. Nós somos um corpo, uma família, um só time. Nós devemos ter cuidado um para com os outros. E outra coisa que nós devemos fazer é manter uma relação certa com Deus e com os homens. Olha o que diz o verso 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus, Ele é o Deus da paz. Nós devemos em nossos relacionamentos diários lutar para ter paz com todos os homens. E aqui existe algo muito difícil para nós, porque lidar com pessoas não é fácil. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir. Aliás, muitos dos nossos problemas vêm das pessoas. Elas nos magoam, nos decepcionam, elas nos ferem, elas nos perseguem, elas tiram até o último fiapo da nossa paciência. E tem uns abençoados que você dá vontade de pegar o cajado e descer na cabeça. Tem uns abençoados que dão trabalho. Só que por mais difícil que seja, nós devemos aproveitar esse tempo para aprender a viver em paz com todas as pessoas. Lá em Romanos 12, 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Não é fácil. É por isso que ele já diz: faça tudo o que for possível. Exerça a sua fé. Exerça a sua paciência. Faça tudo o que for possível. Nós não podemos permitir que os outros arranquem do nosso coração a paz de Deus e encha-nos de ódio, encha-nos de rancor. Se nós permitirmos isso, nós estaremos sendo derrotados. Lembrem o que eu falei na última ministração, quando nós estávamos aqui refletindo aonde Deus está. E a pergunta é: aonde Deus está quando você está numa discussão com alguém? Qual o propósito disso? Deus está lá te olhando, te assistindo. E você está proferindo palavras de baixo calão, você está ali destruindo o seu irmão com palavras. Ou talvez ele nem está presente, você está falando mal dele, mas Deus está lá. Nós precisamos exercer a nossa paciência para termos paz. Nós não podemos deixar que as outras pessoas determinem como nós vamos reagir ao que elas falam.
Não importa o que falem de nós, mas importa como nós reagimos ao que falam de nós. Como nós vamos nos posicionar? Como nós vamos reagir a essa circunstância? Nós também não podemos terceirizar os nossos sentimentos. Nós também não podemos caminhar bem se nós estivermos em guerra um com os outros. Da mesma forma, nós não podemos permanecer de uma forma vitoriosa na corrida quando a nossa alma está carregada da fuligem do pecado. A santificação, ela precisa seguir a paz. Em nossa vida existem pensamentos, motivações, atitudes, hábitos, amores, ódios, confiança, opiniões e muitas outras coisas que entristecem a Deus. E o progresso em santidade, ele não é uma opção. É uma necessidade absoluta, pois conforme diz aqui o texto que nós lemos, sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Tanto a paz quanto a santificação, elas precisam ser buscadas, se nós quisermos completar a nossa carreira e recebermos o prêmio da soberania de estar nos céus. E nós também devemos permanecer na graça de Deus. No verso 15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha, lá em Efésios a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela fé. Isso é um dom gratuito de Deus, é pela graça. Nós somos salvos pela graça, mas nós precisamos continuar firmes na graça. Porque a graça é o ambiente no qual se desenvolve a nossa corrida rumo a Jerusalém Celestial. Nós devemos nos prevenir contra a raiz da amargura. Porque uma pessoa que perde a graça de Deus e se desvia, essa pessoa, ela abandona a sua fé e ela passa a servir outros deuses. Isso começa a causar problema no meio do povo de Deus. Começa a perturbar a paz do povo de Deus. E eu afirmo para você, se nós não adoramos o Senhor, nós adoramos qualquer outra coisa que não o nosso Deus. A pessoa amarga, ela não prejudica apenas a si própria, mas ela é como um câncer que se espalha pela vida de outros, fazendo com que muitos sejam contaminados. Nós também devemos valorizar os privilégios espirituais. Isso é muito importante. Olha o que diz aqui do verso 16 ao 17. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, ele foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú foi um homem profano, um homem impuro. O profano, ele transgride as coisas de Deus. Ele trata as coisas santas como coisas comuns ou irreligiosas. Esaú aqui, nesse exemplo que o autor de Hebreus está dizendo, ele deliberadamente fez escolhas erradas na sua vida, que influenciou não só a si mesmo, como também aos seus pais, à sua família. Esaú, ele se casou com mulheres cananeias, e essas mulheres trouxeram uma amargura na vida dos seus pais. Mais tarde, quando ele descobre que o seu pai estava entristecido porque ele havia estado com uma mulher cananeia, ele vai e se casa com outra mulher, Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão. Isso tudo para trazer ainda mais ferida nos seus pais, para provocá-los ainda mais. Esaú, ele desprezou os seus direitos de primogenitura, trocando por um prato de comida. Ele preferiu satisfazer a sua carne do que ir a ter acesso às coisas espirituais e celestiais.
Esaú, depois ele demonstrou um arrependimento tardio. E aqui é o perigo para qual a carta de Hebreus está sempre nos alertando. Se desviar de Deus é desastroso. E existem aqueles que se desviam de Deus a ponto de não conseguirem mais retornar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Sabe, o autor ele menciona aqui o exemplo de Esaú, que desprezou os privilégios espirituais. E ele cruzou aquela linha invisível do ponto sem retorno. E aí, se você despreza as coisas espirituais hoje, se você despreza aquilo que o Senhor entregou na sua vida, as promessas que Ele liberou sobre a sua casa, você pode estar atravessando esse ponto invisível que nós não sabemos qual é. Mas vai chegar um momento que já não há mais tempo de se arrepender. E aí não adianta você sentir remorso, você sentir pesar, você chorar, você fazer súplicas, desejar aquilo que você desprezou anteriormente, não. Nada pode trazer de volta aquilo que você tinha. A descrença, ela conduz a um endurecimento no coração e à apostasia, que é você renunciar à sua crença. É por isso que a palavra de Deus diz que naqueles dias muitos vão clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas duras serão as palavras que ouvirão ao receberem a voz de Deus dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí já não é tempo mais de se arrepender. Você pode chorar, você pode lamentar, mas se isso acontecer na sua vida é porque você abriu mão, é porque você cruzou a linha do retorno impossível. Então não desista, continue caminhando. E tem algo que nós precisamos compreender, um contraste. Devido ao tempo eu não vou ler aqui, mas do verso 18 ao 24, o autor ele vai trazer aqui uma comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião, entre a lei e a graça, entre a antiga aliança e a nova aliança. Se nós olharmos lá em Êxodo, quando Moisés ele vai ao Monte Sinai, o Senhor já havia falado que desceria para eles, mas havia todo um contexto que eles deviam se preparar para a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor veio como uma voz, como um trovão, como uma tempestade, e eles ficaram aterrorizados ao soar da trombeta. Eles ficaram com medo e falaram: não, Senhor, que tem apenas um intermediador para nós. Moisés, fala tu com ele para que não morramos. E a palavra diz que até Moisés teve medo e tremeu. Nem mesmo os animais podiam chegar ao pé do monte, senão morreriam. No Sinai Deus falava com uma voz audível, inteligível, e o povo ficou apavorado, atônito. Mas agora, em contraste, nós voltamos os nossos olhos para o Monte Sião. Verso 22. Mas vocês chegaram no Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos que, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Enquanto o velho concerto impedia que o homem chegasse à presença de Deus, o novo concerto nos leva para dentro do próprio céu. A presença
dos anjos, a presença de Deus e do seu Filho, cujo sangue possibilitou o nosso acesso, a nossa entrada pelo novo e vivo caminho. Debaixo do velho concerto nós temos o terror, o juízo, a completa separação da presença de Deus. Mas debaixo do novo concerto nós temos a suprema manifestação da graça divina e a vida imediata à presença de Deus. Mas nós temos uma decisão a tomar. Verso 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outra hora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Nós temos uma decisão a tomar. Nós devemos olhar para frente e aguardar o reino inabalável. Agora, tapar os ouvidos à advertência de Deus é lavrar a própria sentença de derrota. O povo de Deus sofreu consequências severas por causa da sua rebeldia nas mãos dos inimigos, e a Jerusalém caiu, a cidade de Jerusalém. Esse foi o destino daqueles que foram avisados sobre a terra, isso é, a parte de Deus de cima ali do Monte Sinai, eles foram avisados. Quanto mais severo será o destino daqueles que dão as costas para aquele que dos céus os adverte. Essa passagem que nós lemos não deve apenas nos levar a contemplar as coisas que hão de vir, mas nos motivar sobretudo a uma resposta imediata de obediência, confiança, reverência ao Senhor. Nós devemos ser obedientes, nós não podemos recusar aquele que fala desde os céus. E essa epístola, desde o começo, ela diz que Deus existe e fala. E Ele tem falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, através dos profetas. Agora Ele nos falou finalmente pelo Seu Filho, Jesus. E Ele continua falando com a sua igreja de várias maneiras. E a voz dEle é poderosa. A sua voz, ela despede chamas de fogo. Ela é uma voz irresistível. É um fogo consumidor. Mas nós devemos ser confiantes. Devemos confiar que somos parte do reino inabalável. Sabe, a descrição aqui do evento Sinai está associada àquela profecia dos últimos dias que é descrita lá pelo profeta Ageu. Nos dias de Moisés, a montanha do Sinai, ela foi abalada. Mas no grande dia da volta de Cristo, céus e terra serão abalados. E toda a terra e céus serão abalados e removidos. Mas o autor dos Hebreus diz: retenhais a graça, sejais grato, porque o povo de Deus pertence à ordem daquilo que não será abalado e removido. Retenhais a graça, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mais uma vez, céus e terra serão abalados, mas vós permanecerão inabaláveis. Nós vivemos num mundo abalado, mas nós não
vamos temer e não tememos porque os nossos olhos estão no horizonte além, aguardando o reino inabalável. Mesmo conscientes de que nós vivemos em um mundo de instabilidades políticas, de pressões sociais, crises econômicas, apostasias religiosas, sofrimentos físicos, decadência moral, nós não vamos nos desesperar, porque a nossa confiança está no Senhor, o nosso Deus, que nos garante o acesso à eternidade com Ele. E Ele nos garante que nós vamos permanecer firmes e inabaláveis quando os céus e terra estremecerem. Mas nós devemos ser reverentes. A confiança inabalável que nós temos em relação ao futuro não deve nos levar a uma postura de arrogância, de soberba, mas de humor, de temor, de reverência. Nós devemos viver numa atitude de grata adoração ao Senhor. Oh, quão glorioso é esse amor, Senhor. Quão glorioso é que levou o Deus Santíssimo a se fazer conhecido por homens como eu e você, pecadores, imerecedores. Oh, que grande amor! Jesus, que foi na cruz do Calvário por mim e por você, sofreu e padeceu por mim e por você. Sabe, irmãos, o fogo que desceu no Sinai se extinguiu, acabou, é uma coisa do passado. Mas o ardente fogo da santidade de Deus, bem como o seu amor e zelo, jamais serão extinguidos. Isso é uma realidade imutável. O crente sabe que diante da santa presença de Deus, diante da majestade de Deus, diante da glória de Deus, os seus pecados são expostos. Mas ele também se regozija, ele se alegra, porque ele sabe que pela misericórdia de Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, a sua longanimidade, a sua benevolência, esses pecados são definitivamente apagados. E sabe qual é o preço que foi pago? O sangue do Cordeiro Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E o sangue dele tira todo o pecado do mundo. Somente ele nos justifica, somente ele nos redime, somente ele nos santifica. Amém? E quem aqui gosta de corrida? Quem aqui gosta de corrida? Agora todo mundo levantou, olha que coisa interessante. Eu acredito que todos entenderam que, sendo atleta ou não, nós corremos juntos para Jerusalém celestial. E nós não estamos competindo uns com os outros, mas nós somos cooperadores. E lá nos céus nós ouviremos: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá nos céus, a morada para mim e para você, a nova Jerusalém, aonde os anjos cantam o tempo todo: santo, santo, santo é o nome do Senhor. E é para lá que nós iremos. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Quantos entenderam a mensagem? Diga glória a Deus. Continuem correndo. Continue perseverando. E vamos em direção a Jerusalém celestial. Amém?